Bom, prosseguindo agora, ainda na página 81, vamos ao item 2, sobre os que seguem Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Lembrando que Jesus está descendo da Galileia, passando por Samaria, e vai para a Judéia e para a Pérea. Então, dando exatamente continuidade ao ponto que nós estávamos anterior, ele passou por Samaria, no versículo 56, chega o versículo 57, diz: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ou seja, Jesus está fazendo muitos discípulos, né? Nós, na leitura inicial, nós vimos que ele já estava fazendo muitos milagres. Aquelas pessoas que acreditavam nas Escrituras e esperavam o Messias, né? Acreditavam no que as Escrituras falavam sobre os profetas do Antigo Testamento, eles estão vendo os milagres acontecerem. Então tem pessoas, vamos dizer, se comprometendo com o rei. Esse aqui se comprometeu, né? Vou te seguir aonde for. Versículo 58. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis. E covis, né? Casa, local onde ela mora, né? E as aves do céu, ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, é um paralelo com João capítulo 3, quando ele diz que aquele que é nascido, né, de Deus, que é nascido do Espírito, da palavra, da água, o simbolismo ali, ele é como o vento que ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, né? Ou seja, nós temos que acreditar que a nossa vida ela é controlada por Deus, né? Acontecem coisas permitidas por Deus, algumas coisas da nossa natureza, né? As permitidas por Deus. Mas, como servos de Deus que entregamos a vida a Ele, Ele está guiando a nossa vida em tudo. E quando Ele diz seguir-te-ei, né, então é para nós meditarmos também. Algum dia nós dissemos, né, que nós vamos seguir a Jesus. E Jesus responde de uma maneira interessante, né? Se você quer me seguir, se prepare para você não ter uma casa fixa, um ninho fixo, né? Ou seja, você está no local que eu quero que você esteja. Pode ser que Deus te queira 30, 40 anos no mesmo lugar, mas pode ser também que Deus te faça, vamos dizer, estar em lugares diversos. Ou seja, tudo tem que acontecer segundo o plano de Deus, né? A resposta de Jesus é interessante. Aí no versículo 59, nesse caso, Jesus diz a outro: segue-me. O primeiro, tá bom, ele está seguindo, Jesus só falou o que significava seguir a ele, né? Ou seja, você não vai ter um local fixo, tá bom? Aí passa para o outro e Jesus fala: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Veja, irmãos, Jesus não está, vamos dizer, literalmente querendo dizer que nós não devemos nem enterrar um pai, mas devemos deixar o enterro do pai para pregar o evangelho. Não, o que ele está dizendo a pregação do evangelho é algo urgente. É algo urgente. Eu sempre cito como exemplo um irmão lá do bairro de Inhaúma, onde eu fui criado, que ele, certa vez, estava descendo o morro, indo para a escola dominical da congregação de Inhaúma, e Deus falou para ele, forte para ele falar de Jesus para um traficante conhecido lá, uma pessoa até violenta, uma pessoa problemática, e ele recuou, ele não pregou, ele falou: essa pessoa, o problema não foi para a escola dominical. Quando ele voltou, a pessoa estava morta. A pessoa estava morta. Então, a pregação do evangelho é algo emergencial. Ele pode mudar, né,
o destino eterno daquela alma. Esse exemplo que aconteceu lá, né, que pode acontecer em muitos momentos, né, poderia ter mudado, não poderia ter mudado o local onde aquela alma passaria a eternidade. E o homem deu testemunho lá, depois ele ficou muito triste. Mas esse exemplo também é para nós pensarmos em como o Evangelho é emergencial, como a pregação do Evangelho é algo emergencial. E pensando até no período que nós estamos vivendo, né, talvez não tenha uma geração na história da humanidade que seja tão emergencial pregar o Evangelho. E também a nossa geração é uma geração abençoada, porque nós temos uma facilidade para nós pregarmos o Evangelho aqui e a nossa pregação sair pelo mundo. E também nós somos uma geração que eu digo que é privilegiada. Nós temos nas mãos informações que a geração anterior ela nem imaginava ter. Hoje nós temos uma facilidade de informações, de sabermos detalhes da história, das coisas que estão acontecendo no mundo. Então a nossa geração ela é privilegiada, mas em tudo isso também significa que a nossa geração tem uma responsabilidade, né? Porque o momento que nós estamos vivendo é um momento emergencial. Então o que Jesus está falando aqui é exatamente sobre a emergência, né, a urgência da pregação do Evangelho. Aí o versículo 61, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você vai até dizer o seguinte, o que significa lançar a mão no arado e olhar para trás? Quer dizer, você começar a trabalhar e depois você, vamos dizer, parar por algum motivo, ou estar preocupado com outras coisas. O bom seria que todos nós conseguíssemos estar preocupados, focados, fazendo apenas o reino de Deus. Então, todo o contexto, Jesus está falando da urgência da pregação do Evangelho. Okay? Então, diversas pessoas querendo seguir Jesus, mas tudo Jesus falando ou da particularidade ou da urgência da pregação. Né? O comentário no livro diz, diversos homens querem seguir a Jesus, mas cada um que precisa fazer antes de tomar a decisão final. E Jesus lhes adverte sobre a urgência do chamado. A lição desse texto é, para o ministério cristão, a chamada para o ministério cristão tem prioridade sobre todas as coisas. Né? É verdade que o principal símbolo que nós temos, né, como quando nós chegamos para o reino de Deus, é o símbolo do escravo voluntário no Antigo Testamento. Quando chegava o ano do jubileu, o escravo ele tinha que era dado liberdade a ele, de 50 em 50 anos, que é o ano do jubileu, que Deus instituiu. Né? Tinha que ser dado liberdade, mas às vezes ele falava, olha, me é tão bom te servir, eu prefiro ser teu servo, ser teu escravo, do que sair peregrinando aí pelo mundo livre. Né? Então eu prefiro ser seu escravo. Então eles levavam o homem diante do juiz, o juiz furava a orelha dele, ele era um escravo voluntário, um servo voluntário. No Salmo 40, Davi diz, as minhas orelhas furastes, remetendo exatamente a essa simbologia que Deus instituiu. Eu sou um escravo voluntário. As traduções mais recentes, elas mudaram isso. Em vez de as minhas orelhas furastes, eles colocaram os meus ouvidos abristes. Tá bom? Mas, na verdade, a melhor tradução, no Salmo 40, seria as minhas orelhas furastes. Vou achar aqui para poder ler com vocês, para ler para vocês poderem ouvir, né? O Salmo 40, versículo 6, as traduções mais recentes dizem
sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. As traduções mais antigas dizia, as minhas orelhas furastes. Então, ele está falando o quê? Ele está falando exatamente de voluntariedade. E se você pegar as traduções mais antigas, eu tenho traduções antigas que falava isso, né? Então, a principal simbologia do cristão, quando nós chegamos no reino de Deus, é que nós somos servos voluntários, ou seja, a prioridade agora é o reino, porque eu sou um servo, ok?